Carlos era caminhoneiro há mais de 20 anos. Tinha cruzado o Brasil inteiro incontáveis vezes, enfrentado neblina em serra, estrada esburacada no sertão e até um deslizamento na BR-116. Era um homem simples, solitário por escolha, que dizia gostar da estrada porque ela não mentia. Mas naquela madrugada, em algum ponto entre Minas e a divisa da Bahia, algo parecia errado. O relógio marcava 2h17 quando o rádio do caminhão, desligado, emitiu um chiado baixo e persistente. Carlos, já meio sonolento, deu um tapa no painel. O chiado cessou, por 3 segundos, até retornar com mais intensidade, agora acompanhado de sussurros quase imperceptíveis. Ajustou o botão de volume, mas o aparelho permanecia desligado. Olhou para o GPS. A tela, que sempre mostrava a rota com clareza, piscava insistentemente, recalculando. Estrada velha de Mata Fria, siga por 4,3 quilômetros, dizia o novo trajeto. Carlos franziu a testa. Conhecia bem a rota oficial, nunca ouvirá falar dessa tal estrada. Tocou na tela, tentando refazer o caminho anterior, mas o aparelho travou. Nenhum sinal de internet. O celular também estava mudo. Só havia ele, o caminhão e a escuridão da mata que o cercava. A BR-040 parecia deserta naquela hora da noite, sem um único farol vindo na direção contrária. Ele hesitou por alguns minutos. Mas a estrada indicada não parecia tão ruim, apenas um desvio, pensou. E, francamente, a sensação de estar sendo observado na rodovia deserta era pior do que qualquer estrada de chão. Engatou a marcha e seguiu o novo percurso. A estrada velha de Mata Fria era uma trilha estreita de terra, ladeada por árvores altas e retorcidas. A vegetação era tão densa que as luzes do farol mal atravessavam os galhos. Aos poucos, o som do motor parecia abafado, como se estivesse submerso em água ou em um sonho distante. O caminhão, normalmente robusto, soava frágil naquele lugar. Após quase 30 minutos, Carlos viu uma placa torta, enferrujada e parcialmente encoberta pelo mato. Vila dos Aflitos, 2 quilômetros. Aquelas palavras despertaram algo estranho dentro dele. Um calafrio subiu pela espinha. Nunca ouvi falar disso. Devia estar abandonada, pensou. Pouco depois, a trilha se abriu para um vilarejo. As casas eram de madeira escurecida, quase todas em ruínas. Algumas janelas quebradas batiam com o vento, outras estavam vedadas com tábuas cruzadas. Não havia poste de luz funcionando, nem qualquer sinal de vida. O lugar parecia congelado no tempo, ou esquecido por ele. No centro, havia um antigo posto de gasolina. A bomba estava coberta de musgo, com números paralisados em valores ridículos. Carlos freou. O caminhão estancou sozinho. Quando tentou dar a partida novamente, o motor apenas engasgou. Saiu da cabine. O silêncio era espesso. Até os insetos pareciam ter abandonado o lugar. Pegou sua lanterna. Os feixes de luz batiam nas paredes sujas, revelando pichações indecifráveis e símbolos riscados com algo escuro demais para ser tinta. Passos. O som leve de algo se arrastando. Carlos se virou bruscamente. Nada. Foi então que viu a casa. Diferente das demais, aquela estava inteira. A porta entreaberta revelava o interior escuro, mas com mobília em bom estado. A curiosidade venceu o medo. Entrou. O ar dentro da casa era frio, como se alguém tivesse deixado um ar-condicionado ligado por dias. Na parede da sala, um retrato emoldurado chamou sua atenção. Um homem. Usava boné, camisa xadrez e tinha barba rala. Era ele. Exatamente ele. Carlos deu 2 passos para trás. A madeira do chão rangeu com força, como se resistisse à sua presença. O som de crianças rindo ecoou lá fora. Risadas abafadas, vindas de todos os lados. Correu para fora da casa. O vilarejo agora estava diferente. As luzes das casas estavam acesas. Crianças corriam pelas ruas, mas seus rostos estavam deformados, como se alguém os tivesse modelado com cera derretida. Voltou correndo para onde havia deixado o caminhão. Mas ele não estava mais lá. No lugar, havia apenas o rastro dos pneus indo em linha reta pela estrada. Uma linha que se dissolvia na mata adiante. Carlos seguiu as marcas. Correu até perder o fôlego. Mas a floresta parecia se repetir. A mesma árvore de tronco retorcido. A mesma pedra coberta por limo. A mesma borboleta branca, voando em círculo. Ele estava preso. Foi então que viu. Entre as árvores, uma figura feminina. Vestia branco, mas seu rosto estava coberto por um véu escuro.
Ela não dizia nada. Apenas apontava para trás. Quando Carlos se virou, estava de volta ao vilarejo. Como se nunca tivesse saído. Agora, todas as casas estavam iluminadas. E no centro da praça, um caminhão idêntico ao seu. Idêntico. Ele correu até a cabine. A chave estava na ignição. O motor funcionou. Mas antes de partir, olhou para o banco do passageiro. Havia um caderno de anotações. Ao abri-lo, viu páginas escritas por sua própria letra. Relatos de entregas, datas, e depois, textos confusos. Frases como: a vila não quer me deixar, eles sabem que esqueci, não posso voltar sem lembrar. A estrada se abriu à sua frente. Ele partiu. Horas depois, já com o sol nascendo, encontrou um posto de gasolina na beira da BR. Desceu, trêmulo, e foi até o frentista. Moço, essa estrada aqui, a estrada velha de Mata Fria, me levou até a Vila dos Aflitos. O homem o encarou, pálido. Vila dos Aflitos? Isso foi destruído numa enchente em 1968, senhor. Ninguém vai lá há mais de 50 anos. Não existe mais estrada. Nem trilha. Só floresta. Carlos não respondeu. Sentiu algo rasgando por dentro. Voltou para o caminhão. Sobre o banco, havia agora uma fotografia antiga. Um grupo de pessoas em frente a uma casa. No centro, uma mulher com véu escuro. E ao fundo, uma figura idêntica a ele, mas mais jovem, com os olhos sem brilho. No verso, rabiscado a lápis. Volte quando lembrar quem você é. A estrada nunca esquece. Ele encarou o retrovisor. E não reconheceu seu próprio reflexo. Carlos permaneceu parado, os olhos fixos no próprio reflexo que já não parecia lhe pertencer. Havia algo de errado com aquele homem no espelho retrovisor. Os olhos escuros demais, o rosto levemente distorcido, como se tivesse sido apagado e redesenhado às pressas. Tentou ligar o rádio. Um chiado. Tentou mexer no GPS. Recalculando. A voz de uma criança sussurrou no banco de trás. Agora você lembra. Carlos virou-se no impulso. Não havia ninguém ali. Mas o caderno sobre o banco agora estava aberto na última página, onde apenas uma frase tremida ocupava o centro. Você nunca saiu da vila. Lá fora, o sol sumia rapidamente, como se estivesse sendo puxado para dentro da terra. A estrada à sua frente desaparecia, metro por metro, engolida pela escuridão densa como breu líquido. Carlos tentou dar ré. Nada. Tentou sair do caminhão. As portas não abriam. Tentou gritar. Mas o som morria na garganta. A cabine foi se tornando cada vez mais escura. Até que tudo se apagou, luz, som, tempo. Na BR-040, caminhoneiros ainda comentam sobre um colega desaparecido. Dizem que às vezes, no meio da madrugada, é possível ver faróis acesos vindo de dentro da mata, e uma voz no rádio pedindo ajuda, entre chiados e sussurros. Mas ninguém ousa atender. Afinal, há lugares que só existem para quem esqueceu quem é. E a estrada esquecida sempre encontra o caminho de volta. O caminhoneiro Renato já estava na estrada há mais de 7 horas quando as primeiras nuvens negras começaram a se formar no horizonte. Era 1 da manhã e ele seguia solitário pela BR-311, um trecho esquecido entre Goiás e Minas, onde a mata fechada avançava dos dois lados da pista, ameaçando engolir o asfalto. Nos últimos 60 quilômetros, nenhum posto, nenhum outro caminhão, nem mesmo uma placa recente. Apenas ele, o motor roncando constante e o rádio desligado. Algo que ele raramente fazia, mas naquela noite sentia que o silêncio era mais seguro. A previsão do tempo havia alertado sobre tempestades isoladas, mas aquilo parecia algo diferente. Os relâmpagos riscavam o céu com uma fúria silenciosa, sem trovões, como se o som tivesse sido engolido pela própria floresta. Era uma sensação absurda, como se estivesse dirigindo através de uma pintura ameaçadora, onde tudo vibrava com a iminência de algo prestes a acontecer. Foi então que avistou a placa enferrujada e torta, Marco 66, 1 quilômetro. Sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia escutado histórias sobre aquele trecho num pátio de caminhoneiros em Uberlândia. Alguns diziam que ali aconteciam desaparecimentos inexplicáveis, que caminhões haviam sido encontrados abandonados, motores ligados, com os motoristas nunca mais vistos. Outros falavam de vultos, vozes no rádio, interferências no GPS. Ele riu sozinho, tentando afastar o desconforto. Besteira de estrada, murmurou, acelerando. A chuva caiu de uma vez,
como se o céu tivesse rompido. Uma cortina densa e barulhenta desabou sobre a cabine, e os limpadores mal conseguiam vencer o volume de água. Ele reduziu a velocidade, tentando manter a atenção redobrada. Foi nesse instante que os faróis iluminaram alguém, parado no acostamento. Uma mulher. Vestia branco, estava completamente encharcada, os cabelos longos colados ao rosto, os olhos arregalados de puro pavor. Renato freou instintivamente, quase perdendo o controle do caminhão. Olhou pelo retrovisor, procurando a mulher. Ela não estava mais ali. Virou-se rapidamente para o banco do passageiro. A porta estava entreaberta. Pingos d'água caíam no tapete de borracha, como se alguém tivesse acabado de entrar. Mas não havia ninguém. Um cheiro de terra molhada e algo mais, algo azedo, como carne esquecida, invadia a cabine. Antes que pudesse reagir, o rádio se acendeu sozinho. Ele está aqui. A voz era rouca, baixa, quase um lamento engasgado. Depois, o chiado. Um zumbido agudo cortou o silêncio por alguns segundos e então, nada. Renato desligou o rádio com as mãos trêmulas. A estrada parecia escurecer ainda mais, como se a própria noite estivesse se fechando ao redor dele. A floresta parecia ter crescido, mais densa, mais viva. E então, sem aviso, o motor começou a falhar. A direção endureceu, o painel piscou 3 vezes e se apagou. O caminhão tossiu, estremeceu e morreu. A escuridão era agora total. Renato desceu com a lanterna, tentando entender o que estava acontecendo. O silêncio era opressor. Até mesmo a chuva parecia ter cessado. Não havia grilos, não havia trovões, nenhum som de vento. Apenas um leve farfalhar vindo da mata. Como se algo andasse entre os galhos. Algo grande. Algo que o observava. Iluminou o capô. Nenhum sinal de pane. Tudo parecia normal. Mas ao olhar novamente para o caminhão, o susto quase o derrubou. O banco do passageiro estava visivelmente molhado. Como se alguém realmente tivesse estado ali. Mais perturbador ainda era o que estava escrito com o dedo na poeira da porta. Voltou. Renato entrou de volta no caminhão e trancou as portas. Estava suando frio. Tentou o celular, mas não havia sinal. Abriu o GPS. A localização girava em círculos, apontando para um ponto indefinido chamado apenas de desconhecido. Lá fora, passos. Lentos, pesados. Circundando o caminhão. Um som abafado de algo arranhando a lataria. Depois, um baque surdo na traseira, como se algo tivesse pulado ali. Desesperado, ligou o rádio novamente. Uma voz infantil cantava uma canção de ninar, mas de forma lenta, distorcida, aterrorizante. A buzina disparou sozinha, em um som estridente e contínuo. Renato segurou o volante com força, trêmulo. A tempestade havia parado, mas o medo agora era um peso no peito. Sentia-se vigiado, sentia-se culpado. Foi então que a voz mudou. Não era mais uma criança desconhecida. Era familiar. Uma voz suave, doce, mas carregada de tristeza. Renato, você me deixou aqui, no Marco 66. Ele congelou. Aquela voz era da filha dele, Ana Clara. Mas ela havia morrido há 3 anos. Num acidente, numa estrada, numa noite de tempestade como essa. As memórias vieram como um soco. Ele lembrava de estar dirigindo com ela naquele trecho. Chuva forte. Choros. Gritos. Um clarão. A luz se apagando. O caminhão tombando. Mas depois, o que mesmo? A seguradora dizia que ele havia sido encontrado sozinho, quilômetros adiante. Nenhum vestígio de passageiro. Os médicos chamaram de trauma, disseram que a dor havia criado uma lembrança falsa. Mas agora ele não tinha mais certeza de nada. Um clarão à frente o fez olhar. Alguém estava parado diante do caminhão. Era uma criança. Estava encharcada, cabelos grudados no rosto. Inclinava levemente a cabeça para o lado, com uma expressão impossível de ler. Renato gritou, fechando os olhos. Quando os abriu, estava deitado no banco do caminhão. O motor estava ligado. O rádio, desligado. Tudo em silêncio. A chuva havia cessado. Olhou ao redor, ofegante. Nada parecia errado, exceto por um pequeno detalhe, uma fita de cetim rosa amarrada no retrovisor. A mesma que Ana Clara usava no cabelo todos os dias para ir à escola. Lágrimas brotaram em seus olhos. Pegou a fita, sem acreditar. Olhou pela janela. Na beira da estrada, uma placa tombada dizia, em letras desbotadas, cuidado. Trecho interditado.
Acidentes frequentes no Marco 66. Ele deu partida no caminhão e seguiu. A estrada parecia a mesma, mas algo havia mudado dentro dele. Parou no próximo posto, horas depois. Lavou o rosto no banheiro, tentou convencer-se de que havia sonhado. Mas ao voltar, viu uma criança sentada no banco do passageiro. Sorriu para ele. Renato recuou, aterrorizado. Olhou de novo. O banco estava vazio. No GPS, um novo aviso piscava, recalculando rota. Mas ele não havia inserido nenhum destino. Apenas dirigia. Fugindo, talvez. Ou seguindo algo que não compreendia. A fita rosa agora estava amarrada em forma de nó. E dentro de sua mente, uma última frase soou como uma lâmina. Pai, agora você não vai me esquecer. Nos meses seguintes, Renato abandonou a estrada. Vivia recluso, evitava espelhos e dormia com as janelas trancadas. Os vizinhos comentavam que ele murmurava nomes à noite. E toda vez que caía uma tempestade, seus gritos rasgavam a madrugada. Mas ainda hoje, caminhoneiros relatam avistamentos estranhos na BR-311. Faróis acesos no Marco 66. Um caminhão antigo, circulando sozinho na escuridão. E às vezes, apenas por um segundo, pode-se ver uma criança no banco do passageiro, acenando. E um homem com olhos mortos, preso para sempre em uma estrada onde o tempo se repete. Onde a culpa se transforma em maldição. E o silêncio é mais perigoso do que qualquer tempestade. Marcelo era caminhoneiro há mais de 15 anos. Naquela noite chuvosa, tudo que queria era terminar logo a última entrega antes do fim do turno. Estava sozinho na BR-349, uma rodovia sinuosa e quase deserta, cortando um trecho isolado de mata fechada. Conhecida entre os caminhoneiros como a Curva da Morte, aquela parte da estrada carregava histórias sinistras, motoristas desaparecidos, vultos na beira do asfalto e acidentes sem explicação. Alguns diziam que era maldição, outros, que havia algo enterrado sob aquele asfalto, algo que não queria ser esquecido. A tempestade piorava. A cada raio, árvores retorcidas surgiam e desapareciam como sombras vivas. Marcelo ligou o rádio para afastar o desconforto, mas só ouvia estática. Tentou sintonizar outra estação. Nada. O painel tremeluziu. Quando desviou o olhar para ajustar o aparelho, algo atravessou a pista. Freou bruscamente, o caminhão derrapou e parou a centímetros do barranco. Ofegante, olhou em volta. Nada além de chuva e escuridão opressiva. Ainda assim, algo estava errado. Um arrepio subiu por sua espinha quando viu, pelo retrovisor, uma figura parada no meio da pista. Uma mulher de vestido branco, ensopada, com o rosto coberto pelos cabelos negros. Sem pensar muito, Marcelo desceu com a lanterna. Moça, tá tudo bem? Ela não respondeu. Nem se moveu. A lanterna falhou por um segundo, e quando a luz voltou, ela havia sumido. Marcelo correu de volta para a boleia, ligou o motor com dificuldade e seguiu viagem. O rádio voltou a funcionar por alguns instantes, mas a voz que saiu não era a habitual do locutor. Você não devia ter parado. O caminhão engasgou e apagou. Marcelo tentou de tudo, mas o motor não dava sinal. O silêncio se tornou insuportável, só interrompido por batidas secas. Alguém estava batendo na porta da cabine. Ele olhou pela janela e não viu nada. Tentou ligar novamente o caminhão. Quando os faróis reacenderam, iluminaram dezenas de vultos na estrada, imóveis, encarando. Alguns tinham rostos conhecidos, colegas caminhoneiros desaparecidos anos antes. Marcelo trancou as portas e apertou o pedal da embreagem como se pudesse, com aquilo, escapar. Fechou os olhos por um segundo, e quando abriu, estava sozinho de novo. Nenhum sinal dos vultos. O motor pegou milagrosamente, e ele acelerou pela estrada, coração disparado. Mas a sensação de estar sendo seguido não passava. Poucos quilômetros adiante, viu luzes piscando, uma barreira da polícia rodoviária. Aliviado, parou. 2 policiais vieram em sua direção. Teve um acidente grave mais à frente. Precisa fazer um desvio, senhor. Eles pareciam estranhamente rígidos, sem muita expressão. Um deles, ao entregar a folha com a rota alternativa, segurou sua mão por um instante longo demais, e sussurrou: eles não vão deixar você sair. Marcelo tentou rir para aliviar a tensão, mas algo no olhar vazio do policial o deixou gelado. Ele seguiu pela estrada alternativa, que logo se estreitou em um caminho de terra esburacado, ladeado por árvores tão densas que mal deixavam a luz passar. Os galhos pareciam mãos,
tentando agarrar o caminhão a cada curva. O rádio chiou novamente, e agora era a própria voz de Marcelo que ecoava. Não devia ter seguido o desvio. A estrada parecia não ter fim. Cada quilômetro se arrastava como uma eternidade, e a floresta ao redor parecia viva, com sombras que se moviam independentemente da luz. Sentiu uma presença no banco do passageiro, mas não teve coragem de olhar. Até que, após uma curva fechada, ele se viu, de volta à curva da morte. Como se tivesse dirigido em círculos. Em pânico, Marcelo percebeu algo ainda mais horrível. Seu próprio caminhão estava parado no acostamento, com as luzes de emergência piscando. Ele olhou para a cabine, e viu a si mesmo, imóvel, ao volante, com os olhos arregalados e a pele pálida como cera. A buzina soou sozinha, ensurdecedora. Marcelo gritou e fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estava parado em um posto de gasolina, sob a luz amarela e fria dos refletores. Tudo parecia normal. Olhou o relógio, faltavam minutos para o fim do turno. Teria sido um pesadelo? Desceu para abastecer e entrou na loja de conveniência. O atendente, sem levantar os olhos, murmurou: outra alma perdida da curva, hein? Marcelo tentou perguntar o que ele queria dizer, mas o homem já não estava mais lá. A loja estava vazia. No vidro da porta, Marcelo viu seu reflexo, e por um instante jurou que não era ele quem estava olhando de volta. Com passos pesados, voltou para o caminhão, mas a cabine estava vazia. A chave não estava mais na ignição. E a única coisa sobre o banco era um bilhete, escrito em sua própria letra: nunca saiu daqui. Nunca vai sair. A estrada seguia silenciosa lá fora, esperando a próxima vítima. Marcelo ficou parado por minutos, olhando para o bilhete em suas mãos trêmulas. A sensação sufocante de déjà vu crescia, como se o tempo estivesse se dobrando sobre si mesmo. Ele tentou ligar para alguém, mas não havia sinal. Voltou a observar a estrada pela janela. Agora havia uma fina névoa rasteira se formando, e figuras distantes começaram a surgir lentamente, silhuetas distorcidas pelo farol. De repente, o rádio ligou sozinho, emitindo uma melodia infantil distorcida, e uma voz infantil murmurou: está pronto para a próxima volta, Marcelo. Sua visão escureceu nas bordas. Antes que pudesse reagir, a cabine foi tomada por um frio mortal. A última coisa que ouviu foi sua própria respiração se tornando um eco, antes de tudo desaparecer. Na manhã seguinte, outro caminhoneiro passou pela curva da morte e avistou um caminhão parado no acostamento, luzes piscando. Quando se aproximou, percebeu que não havia ninguém lá dentro. Apenas um rádio chiando, repetindo sem parar: nunca saiu daqui, nunca vai sair. Curioso, o caminhoneiro entrou na cabine para investigar e sentiu um frio antinatural. Encontrou o mesmo bilhete amassado sobre o banco, mas ao pegá-lo, a mensagem havia mudado: agora é sua vez. O motor ligou sozinho, e as portas se trancaram com um estalo. O rádio silenciou por um instante e depois explodiu em uma gargalhada estridente enquanto o caminhão começou a se mover lentamente, sozinho, sumindo na névoa pesada que envolvia a curva da morte. E assim, a lenda continuava, sempre esperando o próximo a se perder naquela estrada amaldiçoada. Fernanda, uma caminhoneira novata, sempre ouvirá as histórias assustadoras sobre a temida curva da morte, mas nunca deu muita importância. Naquela noite chuvosa, encarregada de uma entrega urgente, não teve escolha a não ser enfrentar o trecho amaldiçoado. Enquanto o limpador de para-brisa lutava contra a chuva intensa, a tensão se acumulava em seu peito. A estrada ficou deserta e a neblina se adensava, tornando impossível ver além de alguns metros. De repente, o rádio chiou e mudou sozinho de estação, passando a tocar uma canção antiga, seguida de um sussurro que gelou sua espinha: você não deveria estar aqui, Fernanda. Assustada, reduziu a velocidade. Logo avistou uma figura parada no acostamento, uma mulher de vestido branco, ensopada, com os cabelos cobrindo o rosto. Fernanda desviou o olhar e acelerou, mas ao levantar os olhos novamente, a mulher estava bem no meio da pista. Frenética, girou o volante e sentiu o caminhão derrapar e tombar. Tudo virou um turbilhão de sons metálicos e vidro estilhaçado. Quando abriu os olhos, estava sentada normalmente na cabine, sem um arranhão, e o caminhão intacto no acostamento. Mas algo estava errado. O tempo parecia congelado, a chuva agora caía em silêncio absoluto. Fernanda desceu e viu marcas de pneus que terminavam abruptamente no meio da pista, como se o caminhão tivesse desaparecido ali. De volta à cabine, ligou o motor e encarou o retrovisor.
Atrás dela, uma figura pálida, seu próprio reflexo, mas com olhos vazios e um sorriso frio. Em pânico, acelerou até avistar luzes de viaturas bloqueando a estrada. Um policial se aproximou. Houve um acidente grave aqui. Você conhece esta motorista? Estendendo uma foto dela mesma. O rádio voltou a chiar. Bem-vinda ao ciclo, Fernanda. Aqui, nada termina. As portas travaram, o frio tomou conta, e sombras começaram a se mover do lado de fora, tocando levemente a lataria. A última coisa que Fernanda viu antes de tudo escurecer foi a mulher de branco, agora sorrindo diante do para-brisa. Na manhã seguinte, outro caminhoneiro avistou o caminhão parado. Encontrou a cabine vazia, exceto por um rádio que chiava incessantemente: "Você é o próximo." Intrigado e assustado, o caminhoneiro tentou desligar o rádio, mas ele parecia ter vida própria, repetindo a frase em loop. Ao olhar ao redor, notou rastros de passos na lama que levavam até a floresta densa ao lado da estrada. Por um impulso irracional, decidiu seguir as pegadas, que pareciam desaparecer e reaparecer entre as árvores. Quanto mais avançava, mais o ar ficava pesado, e sons distantes de risadas e sussurros ecoavam entre os galhos. Em uma clareira, ele encontrou algo que o fez gelar. Dezenas de placas de caminhões, todas enferrujadas, dispostas em círculo, com nomes riscados, nomes de caminhoneiros desaparecidos ao longo dos anos. No centro, uma única placa reluzia como nova: Fernanda Oliveira. Ao tocar nela, o som do rádio ecoou pela floresta. Mais um entrou na estrada eterna. O caminhoneiro, agora dominado pelo pânico, tentou correr de volta para seu veículo, mas a floresta parecia se fechar ao redor dele, as árvores se contorcendo como se estivessem vivas. Vozes começaram a chamá-lo pelo nome, mesmo sem ele jamais tê-lo dito em voz alta. De repente, ele tropeçou em algo macio. Era uma antiga jaqueta de caminhoneiro, rasgada e encharcada, com um crachá empoeirado, também com o nome Fernanda Oliveira. Confuso e aterrorizado, ouviu o barulho de um motor ligando sozinho à distância. Quando se virou, viu seu próprio caminhão, que estava parado na estrada, começar a andar lentamente rumo à curva, sem ninguém ao volante. As luzes piscavam. Por um instante, ele enxergou o rosto da mulher de branco refletido no para-brisa. Ao piscar novamente, tudo desapareceu na escuridão, deixando apenas o som do rádio ecoando entre as árvores. A estrada espera por todos vocês, para sempre. Dias depois, a polícia local abriu uma investigação, mas nada de anormal foi encontrado, exceto por relatos conflitantes de caminhoneiros que passavam pela área. Alguns diziam ter visto o caminhão de Fernanda parado e vazio. Outros juravam ter visto ele se mover sozinho pela estrada. As buscas cessaram após semanas sem respostas, e a curva da morte ganhou mais um capítulo em sua lenda macabra. Hoje, muitos evitam aquele trecho, mas quem ousa cruzá-lo garante sentir uma presença, ouvir sussurros, às vezes, ver no espelho retrovisor um par de olhos vazios observando em silêncio, à espera da próxima vítima.